E aí galera, tudo bem? Essa é a nossa última aula do nosso mini curso. Espero que vocês estejam aproveitando bastante aí as aulas, tá? E essa nossa última aula vai falar um pouco sobre manutenção e operação de sistemas hidrossanitários. O objetivo dessa aula é você entender como é que se faz essa manutenção e essa operação, tá, do sistema, para você conseguir especificar e conseguir elaborar um manual do proprietário, tá, que você, por exemplo, especifica alguns cuidados que quem estiver operando tem que tomar. Além disso, imagine que você é o responsável pela sua operação. É legal entender como é que isso funciona, até para pedir no manual do proprietário futuro, né? Ou para você também tomar as decisões corretas aí numa aula. A estrutura da aula foi dividida em duas partes. A parte de esgoto e drenagem e a parte de água quente e de água fria. A parte de esgoto e drenagem, eu vou começar com cuidados mínimos na manutenção, tá? Então, esses cuidados mínimos já a NBR 8160 já pede para a gente ter, tá? Então, vou repassar aqui e vou explicar um pouquinho do que ela quer dizer com alguns itens. Então, o primeiro item, ela diz que quando algumas tampas de dispositivos de inspeção ou caixas de inspeção forem retiradas, tá? O que acontece? Eu tenho que substituir, tá? Antes do fechamento, o lacre, né? O componente de vedação. Por exemplo, num cap, numa junção, né? Que eu tenho ali uma inspeção. Quando eu tirar essa conexão, eu tenho que substituir a junta elástica ali daquela conexão, porque depois que eu mexer ali, aquilo ali pode ficar vazando. Então, o ideal é que sempre que eu for retirar alguma peça e colocar de novo, eu tenho que substituir o componente de vedação, que no caso do esgoto série normal, é a junta elástica. Outros cuidados que a gente tem que tomar é na hora de fazer o desentupimento. Então, isso é bem legal para pôr no manual do proprietário, porque vai dar algumas diretrizes, tá, para o pessoal que vai fazer essa manutenção ter cuidado, tá, ok? Então, quando, por exemplo, eu utilizo um método com água ou com ar em pressão elevada, pense que o tubo de série normal ele não foi feito para aguentar a pressão, tá? Apesar de ter métodos que utilizem isso, então não são qualquer pessoa que pode utilizar esse método com pressão, por exemplo. Tá? O ideal é que se use arames, tá? Ou hastes flexíveis, tá? Que não danifiquem o tubo, tá? Então tem que ser compatível ali alguma coisa com a outra. Tá? Então, ali, ó, métodos de desentupimento que utilizem equipamentos mecanizados devem ser operados somente por pessoal treinado e habilitado. Então, normalmente são métodos que podem danificar a tubulação e quem está treinado para isso vai saber realizar, ok? E por último ali, não utilizar o tal do produto, né, que prejudica o desempenho, que no caso, que derreta ali a tubulação, enfim, né, sem comentários. Alguns produtos, aquelas fórmulas mágicas, né, que algumas pessoas utilizam, podem danificar o PVC. Então, sempre antes de utilizar algum produto químico, tem que ver se o PVC ele se mantém as suas propriedades físicas. Se você chegar para cada produto que você ou material que você quer utilizar ali, se você for na norma do material, tá, ele vai dizer qual que é a resistência a determinada substância química. Então você compara as duas e se ele for resistente à substância química, daí você pode usar. As tubulações, quando você termina de instalar, você tem que fazer uma identificação, tá? Então, por exemplo, essa tubulação é de esgoto, essa tubulação é de gordura, essa tubulação é de água potável, essa não é de água potável. Então, você tem que identificar. Porque na hora de for fazer a manutenção, vai facilitar para quem estiver fazendo isso, tá? E aí no manual você especifica as cores, né? E aí também, por exemplo, o esgoto eu vou utilizar um material PVC, então eu vou utilizar um método de desentupimento para o PVC, entende? Até na hora que eu for jogar, por exemplo, uma substância química, né? Então, se for um PVC, eu talvez não utilize uma substância química. Se for, por exemplo, aço ou um tubo multicamada, é outro, né? Então,
assim vai. E aí tem, por exemplo, eu tenho uma tubulação pintada ali de marrom, por exemplo, e eu preciso trocar um joelho. Então, eu troquei o joelho, eu tenho que pintar da mesma cor, tá? Para facilitar aí e para não ficar tudo zoneado. Então, sempre que eu for trocar alguma peça, algum pedaço de tubo, tem que pintar da mesma cor ali, mesma tonalidade, né? Métodos usuais de desentupimento. Então, quando vou aqui, ó. Entupimento parcial ou total devido a materiais indevidamente lançados no sistema predial, esgoto, tais como toalhas, papel, absorvente, podem ser removidos pela ação de vara ou arame, tá? Então, assim, quando tiver algum entupimento com material sólido, não adianta eu utilizar, por exemplo, aquela bomba de borracha ali que eu utilizo no sifão, tá? Porque não adianta. Eu tenho que pegar algum dispositivo para poder empurrar ele, para ele poder ir embora, tá? E aí, assim, quanto mais próximo do local do entupimento, melhor, porque eu vou ter mais força ali para mandar embora. Então, ó, o bombeamento é o método mais simples de desobstrução de pequenos entupimentos de pias e bacias sanitárias. Consiste, né, numa bomba de borracha que a gente vai lá e faz esse bombeamento. Então, esse bombeamento é para, por exemplo, eu tenho um entupimento no sifão, tá? Então, eu tenho um entupimento no sifão, eu tenho alguma coisa ali, algumas substâncias ali alguns matéria orgânica, né, que fica no sifão, por exemplo, da pia, sei lá, pó de café, pó de chimarrão, né, enfim. Então fica ali, daí tu consegue bombear isso aí vai embora aos poucos, né? Você bombeia e o pó ele sobe, né? E vai embora aos poucos, tu consegue mandar embora isso aí, tá? Desbloqueamento com aço flexível é um método tradicional de desentupimento. Essas pontas podem ter formatos de lâminas, tampões ou escovas, dependendo do tipo de serviço a ser realizado, tá? Então, esse método é adequado para tubulações a partir do N4075, pois é necessária cada flexibilidade na introdução da haste da tubulação, tá? E a operação pode ser feita manualmente e também versões de mecanização. Então, essa é o desentupimento pela haste ali que eu falei. Então, quando eu tiver tubulações menores, tá? Que eu tiver um entupimento, eu posso colocar assim essa vara. Desentupimento de sifão, tá? Sifão geralmente pode ser desentupido por bombeamento, que nem eu falei. Então, ali eu disse, existem os métodos de bombeamento e de introdução de ácido flexível e também jogar algum produto químico, né? E aí, a partir de ácido flexível, eu posso utilizar um método mecanizado ou não, tá? Então, só que o sifão, ele normalmente ele é feito com método de bombeamento, tá? Que é o mais comum, porque normalmente se deposita sólidos pequenos, tá? No fundo do sifão. Se eu colocar, por exemplo, um absorvente ali, ele já vai entupir já logo na boca, ou então ele vai meio que passar do sifão e entupir mais para frente, numa curva, por exemplo. Então, no sifão, geralmente se deposita materiais pequenos, e aí no bombeamento ele sai, tá? Existem sifões que eu consigo abrir embaixo, né? Então, eu consigo abrir e fazer a limpeza, cabelo, né? Esse monte de coisa que fica dentro do sifão. Tá. Obstruções de coletores prediais podem ser localizadas pelas peças de inspeção. As peças devem ser abertas somente quando tiver seca, né, o mais próximo. Então, o que significa isso? Quando eu tenho um coletor predial, eu tenho entupimento, ele fica cheio de água. Então, eu tenho que abrir o dispositivo de inspeção mais perto possível desse entupimento, tá? Só que tem que ser num local seco para o trabalhador conseguir fazer o trabalho dele. Então eu tenho que, por exemplo, eu tenho uma rede coletora enterrada e ela tem uma inclinação, então eu tenho que ir pelas caixas de inspeção até chegar numa caixa de inspeção que está em condições aí de fazer o trabalho. Ali embaixo diz que os tubos de quedas existem peças de inspeção que permitem realizar o serviço similar. Então, às vezes eu tenho um tubo de queda com aquele T de inspeção para fazer esse serviço. Métodos usuais de desentupimento de bacia sanitária. Tá? As bacias sanitárias podem ser desentupidas por meio simples e eficaz de uso de bomba. Tá?
também a haste flexível e também limpeza química. Então, a bacia sanitária eu posso usar qualquer tipo de, de, de método, beleza? Segurança. Então, a primeira coisa, quando a gente for fazer uma manutenção, um serviço, precisa verificar quais são os equipamentos de segurança, tá, do funcionário. Depende do tipo de serviço. Por exemplo, ele não vai usar aquela roupa amarela ali para desentupir um sifão com a bomba, né? Então, aquilo ali é para entrar numa tubulação de esgoto, né? Entrar numa fossa para fazer limpeza, né? Enfim, a luva é para fazer, por exemplo, limpeza de ralo, limpeza de alguma outra coisa. O óculos para não respirar. Por exemplo, eu estou trabalhando num coletor no alto, né? Então eu preciso do óculos caso venha alguma gota, né, de esgoto na cara, enfim. E também a máscara de oxigênio se eu for, por exemplo, também entrar numa fossa, entrar numa tubulação aí maior, tá? Sempre que ao final do serviço de manutenção, tá, o local tem que ser limpo, principalmente se a gente utiliza componentes químicos no desentupimento. Por quê? Aquilo normalmente, o componente químico é um ácido, né? Então, por exemplo, em mictórios, a gente utiliza um ácido ali para dissolver a parte que calcifica ali do sifão, tá? Do mictório. E, e aquilo ali tem que ser limpo, né? Por exemplo, se eu for limpar o vaso sanitário e ficar o ácido no assento, né? Uma pessoa pode sentar ali e aí se ferir com ácido, tá? Beleza? Então, tudo tem que ser limpo ao final, o ideal, né? Que tudo. E mesmo se eu for abrir um forro de gesso, abrir alguma coisa, pô, o ideal é que tudo seja limpo, né? No final. Isso é uma proteção daí em casos de acabamento, por exemplo, vou fazer uma manutenção na cozinha. Fazer a manutenção na cozinha não custa nada cobrir todos os móveis, né? E para que eles fiquem seguros, né? O patrimônio fique seguro. E aí, esses são métodos que a gente pode utilizar aí caso dê algum problema, tá? Mas existem formas, tá, que a gente consiga prever isso, tá? Prever se está tendo algum problema ou se vai ter algum problema, que são as inspeções periódicas, tá? Então, todo o sistema ele passa por inspeções periódicas, pode ser de esgoto, pode ser de água, tá? E qual que é o objetivo dessas inspeções? Existem métodos, então, por exemplo, como é que eu vou inspecionar uma bacia sanitária? Como é que eu vou inspecionar um coletor? Como é que eu vou inspecionar um ralo, né? Então, existem vários métodos de inspeção. Então, eu vou lá, vejo se o desempenho dele está sendo afetado. Se não estiver sendo afetado, daí ok, mas se tiver, daí já pode marcar uma manutenção, né? Não precisa esperar dar algum problema maior, tá? Dá para fazer essas inspeções e marcar manutenções periódicas aí, tranquilo. E aí que é legal que assim, sempre que eu fizer uma inspeção ou sempre que eu fizer alguma manutenção, isso tem que ficar registrado em algum lugar, tá? Por que isso tem que ficar registrado em algum lugar? Porque se, por exemplo, eu tenho uma outra pessoa que for fazer a manutenção, ou uma outra pessoa assume o uso e a operação de uma edificação, ela já sabe tudo que já foi mexido, ela já consegue se programar para fazer alguma próxima inspeção. Às vezes, por exemplo, ela assumiu, mas no dia anterior já fizeram as inspeções, então ela não precisa fazer, né? Pode esperar. E é uma ferramenta bem legal que a gente pode utilizar o modelo BIM para colocar essas informações. Por exemplo, essa região já foi feita a inspeção, tá tudo ok. Instalações hidráulicas, tá? Então, a instalação hidráulica, o que acontece? Não existe uma forma por exemplo, não existe um entupimento numa instalação hidráulica, tá? Não existe, até acontece quando calcifica ali alguma parte de água quente e a gente tem um entupimento, mas isso é sempre identificado através de inspeções. Então a norma, ela dá o procedimento detalhado, por exemplo, de uma VRP. Vou passar aqui, tá? Por exemplo, ela
ver aqui atividades, tá? Então você pode verificar nível de pressão, qualidade da água, estanqueidade do sistema, manutenção e níveis de temperatura. São atividades que você consegue verificar, tá? Então a norma já pega e já fala isso e qual é a frequência que você tem que fazer isso, tá? Então, por exemplo, ali, verificação do funcionamento das válvulas redutoras de pressão, tem que ser um profissional qualificado, tem que ser semestralmente, ou seja, não sei se é 2 vezes por ano ou 1 vez por ano, mas a cada 6 meses, né? Então, mais ou menos 1 vez por ano, né? Ou 2 vezes por ano. Cada 6 meses tem que fazer uma inspeção periódica ali na válvula redutora. E aí, que é essa inspeção? Olhar se a pressão que está lá, ela tá a mesma de projeto, se ela variou ou não, ir lá fazer um ajuste. Ou então, por exemplo, será que ela está fazendo algum barulho ou não? Se ela estiver fazendo algum barulho, daí tem um procedimento de vir regular a pressão, ou então pegar e fechar, né? Essa válvula está dando problema, abrir a reserva e trocar, né? Mandar para a fábrica trocar. Então existem vários procedimentos aí, dependendo de cada sistema. E aí a gente entra numa parte que é quais que é a diferença entre um profissional qualificado, capacitado e habilitado. Então, o capacitado é a pessoa, tá, sob orientação e responsabilidade de um habilitado, tá, que realiza reparo, ou seja, ele é um encanador de uma empreiteira, por exemplo, tá, que tem um responsável técnico. E aí existe o profissional habilitado, tá, a pessoa que é devidamente graduada, ou seja, um engenheiro com registro em órgão específico, engenheiro, arquiteto, né, de responsabilidade técnica, contribuição para assumir responsabilidade do projeto, instalações e dos ensaios. Então, imagine que existe uma empresa responsável por fazer determinado serviço. Essa empresa, dependendo do serviço que ela vai fazer, que eu vou voltar aqui um pouquinho na, no- na tabela, dependendo do serviço, vai exigir um nível de profissional, pode ser qualificado, habilitado, tá? E o qualificado, por exemplo, ele pode fazer essa verificação aqui, ó, do funcionamento das válvulas, tá? Mas, por exemplo, para fazer testes em válvula de alívio e testes em válvulas de redutora de pressão, tem que ter um profissional habilitado, tá? Mas, por exemplo, o qualificado, ele está sob responsabilidade de um habilitado. Então, de qualquer forma, vai ter que ter uma ART dessa verificação, entende? Então, essa que é a diferença. E o capacitado não. O capacitado, ele pode ser, por exemplo, o zelador do prédio, tá? Então, vou passar aqui. Bom, capacitado, tá? Pessoa comprovadamente treinada, por entidade pública ou privada reconhecida por legislação vigente. Ou seja, ela tem um certificado, por exemplo, de instalador predial, tá? Por exemplo, que ela pode fazer esse tipo de serviço sem precisar de uma RT, por exemplo. Então, assim, pessoal, esse chega ao fim a parte de manutenção, tá? Vou fazer um resumão aí de todo o mini curso, tá? E esse resumão, ele tem a ver. O minicurso ele foi feito a partir de um processo, tá? De como se elabora um projeto hidrossanitário. Então, existe um processo. Então, o primeiro processo são os requisitos de entrega. Ou seja, o que você precisa entregar, qual que é o escopo. Então, a norma de desempenho vai te dar alguns requisitos, os órgãos legais vão te dar alguns requisitos, o teu próprio cliente vai te dar algum requisito. Então, é aquela primeira parte ali, as 2 primeiras aulas, tá? Ou seja, todo o escopo. Então você recebe isso, você tem que saber pedir essas informações, ok? Segunda parte é definição de projeto, ou seja, padronização construtiva e premissa de projeto. Por quê? Requisito do cliente é um pouquinho diferente de premissa de projeto. Premissa de projeto é o que o projeto tem que o projeto não pode fazer, ou então o que o projeto tem que atender, tá? E o requisito do cliente é o que ele espera, tá? É um pouco parecido a definição, tá? Mas por exemplo, o requisito da norma de desempenho é algo que
você é obrigado a fazer, sabe? E a premissa de projeto ali, você pode escolher, olha, eu tenho uma premissa aqui, só que eu não vou conseguir atender por causa disso, disso e disso, tá? Por exemplo, um requisito, por exemplo, vou dizer um requisito legal. O requisito legal é que o reservatório tem que ter 2 dias de água potável reservada num empreendimento, numa determinada cidade. Só que a premissa do projeto, a premissa que o cliente pede é, olha, eu quero que seja 3 dias, tá? E aí você não consegue atender porque talvez não tenha espaço para 3 dias, tem entre 2 e 3. Então você consegue atender o requisito, que é um negócio obrigatório, e a premissa você não consegue atender, e aí você justifica. Sempre que tiver uma premissa e não consegue cumprir, você tem que justificar isso, tá? E padronização construtiva, que é, por exemplo, onde vai ficar o ralo dentro do box? Vai ficar no meio, vai ficar no canto, né? Então depende muito aí do método construtivo da construtora. E aí entra, aí quando, por exemplo, eu tenho a padronização, posição dos pontos, onde vai ficar, sei tudo, aí eu entro com o projeto. Então o primeiro passo do projeto é fazer o estudo preliminar, ou seja, a definição dos espaços técnicos, dimensionamento, posicionamento, onde vai ficar a minha casa de bombas, onde vai ser o barrilete, tem espaço para o barrilete, tem espaço para as minhas medições de água, né? Então, esse é o estudo preliminar. Você recebe esse projeto. Primeira coisa que você fala, por quê? Se tiver problema nesses espaços, tá? Se tiver problema nesses espaços, você não pode avançar muito no projeto, porque você vai ter muito retrabalho. Por exemplo, imagine, eu não tenho. A casa de máquinas está aqui, mas essa casa de máquinas não está cabendo. Então, a arquitetura vai lá e muda para outro lugar. Então, não adianta tu pegar e desenvolver o projeto, entendeu? Então, o primeiro passo é estudo preliminar. E depois disso, eu ia falar aqui sobre o checklist, eu vou falar isso no final. Depois disso vem o projeto preliminar, que é o traçado dos pontos-chave de projeto. Ou seja, lembra aquele fluxo que eu passei ali na parte de execução, ali na terceira, segunda, terceira aula? Você tem os pontos, né, de projeto, por exemplo, entrada de água, cisterna, reservatório superior, tá? Medição, barrilete, ponto de manutenção, que é ponto de registro, ponto de água, depois aparelho sanitário, ralo, prumada, coletor, rede. Isso são posicionamento dos pontos, então são coisas que interferem bastante no projeto, que precisam ser definidos. Só que você, por exemplo, não precisa traçar já o caminhamento final das tubulações, você traça pontos. Então isso é um projeto preliminar, tá? Você tem uma ideia, é a concepção mesmo do projeto, ok? Então, por exemplo, se eu colocar a prumada aqui, eu vou gastar X de tubo. Se eu colocar a prumada aqui, eu vou gastar 2X, entende? Então, isso que é a concepção, significa projeto preliminar. Depois vem a parte de anteprojeto, que é basicamente a ligação entre esses pontos-chave. Então, eu tenho uma prumada aqui e um outro tubo de queda aqui, eu tenho que ligar um com o outro. E aí, como eu vou fazer essa ligação? Existem infinitas formas, e aí a sua solução que tem que ir em projeto. Pensei dessa forma, tal. Mas, por exemplo, o encanador pode pensar de outra, e tá tudo bem, tá tudo certo. Se o encanador estiver certo, se for a solução melhor, ele pode utilizar dele, tá? E aí, nessa parte de projeto que começa as interferências, a altura de tubulação. Pô, será que eu vou furar essa viga? Será que eu não vou furar essa viga? Então, nessa parte aí de anteprojeto, que vem aí o grosso mesmo do projeto, que tu meio que faz tudo do projeto, traça tudo. É um projeto, por exemplo, que entra para compatibilização. Não que as outras fases ali não precisam ser compatibilizadas, tem que ser compatibilizado. Mas o anteprojeto tem muita informação geométrica ali que você consegue fazer a compatibilização, prever furo, prever enchimento, traçar a altura de tubulação diferente, por exemplo, ter uma compatibilização com a eletrocalha. É nessa hora aí que acontece o mais grosso aí do projeto.
E depois disso, então tá tudo pensado, tá tudo resolvido, tá tudo compatibilizado, e é o nosso sonho, né? Aí a gente faz a emissão do projeto executivo, que aí é o quê? É o nosso pensamento, é tudo compatibilizado, a gente vai transformar isso numa linguagem que vai para a obra. Detalhamento executivo, corte isométrico, cotas, posições das coisas. Então, você faz um detalhamento disso para enviar para a obra, ou faz um detalhamento para enviar para um órgão público, né? Então, cada tipo de receptor ali, eu faço num determinado escopo. E aí, depois disso, foi para a obra. Não precisa ser um depois do outro, pode ser em paralelo, porque do anteprojeto eu posso sair com o anteprojeto, mandar com o projeto executivo e mandar para a obra, e, né, ou então mandar para o pessoal de planejamento. E veja que o ideal é que seja em sequência, porque você termina o projeto, manda o projeto executivo para o pessoal de planejamento, manda a documentação final com quantitativo, com orçamento, memorial, manual de uso e operação, o pessoal de planejamento planejar a obra, e aí esse projeto, talvez eles possam pedir algumas alterações e depois esse projeto para a obra, tá? Então, mas são duas emissões, um projeto executivo e a documentação final, tá? O executivo é o desenho que vai para a obra. Tá? Isso pode passar para o pessoal do planejamento, não tem problema. O projeto executivo vai para a obra e a documentação final vai para o pessoal do planejamento, lá, enfim, da construtora. Pessoal, esse é o nosso final do nosso mini curso. Espero muito que vocês tenham aproveitado bastante. Peço um pouquinho de desculpa por essa última aula, eu estou um pouco gripado, tomara que não seja Covid, tá? E para quem chegou até aqui no final, vai ter um presente. A gente vai disponibilizar, tá no link aqui da descrição, os materiais, ou seja, os slides aqui de todas as aulas, beleza? E além disso, a gente. Antes eu comentei sobre o processo, né? Cada item daquele processo existe um checklist. Ou seja, tudo que você tem que dar um check ali para ver se você tem todas as informações ou se você está entregando todas as informações. Então eu vou te disponibilizar para cada fase ali daquele projeto um checklist para você poder utilizar aí na hora de fazer um projeto que vai balizar bastante aí vocês e vai ajudar, ok? Então, vocês vão clicar no link aqui embaixo na descrição, tá? Vão preencher um formulário, a gente vai receber esse formulário e vai enviar para vocês de volta o material com o teu nome, tudo personalizado, tá? A gente não tem ainda nenhum sistema automático ali de de mandar mensagem, não sei o que, então vai ser tudo na raça. Então é um formuláriozinho lá do Google, em até um dia a gente já te retorna com o material, beleza? Então é isso aí, muito obrigado e até o próximo mini curso. Tchau, tchau.